Audiolivro da Lux. Título: O amor tudo cura. Autor: Professor Seiko Taniguchi. Locutor: Professor Pedro Póvoas. Capítulo 2: Para conquistar o trono da felicidade. Tema 1: Deus se alegra com a felicidade do homem. Como vocês sabem, a Seicho Noye prega a maravilhosa verdade. Ela ensina a verdade de que o homem é filho de Deus e pode atingir felicidade ilimitada. Não se encontrar em outro lugar verdade tão maravilhosa. Por maior felicidade que o homem atinja, aliás, quanto mais feliz o homem, mais Deus se alegra com essa felicidade. Normalmente, quando a felicidade é demasiada, o homem se preocupa pensando que poderá vir um castigo ou que poderá causar prejuízo a alguém. Especialmente quando se trata de um materialista, ele pensa que a sua felicidade ou a sua enorme riqueza podem causar a diminuição da parte que cabe aos outros. Ele não consegue viver uma vida absolutamente plena de riqueza e fartura, aproveitando-a ao máximo. Entretanto, a Seicho Noye ensina que não existe qualquer problema em o homem se tornar ilimitadamente feliz, opulento e sadio. Na verdade, essa é a vontade divina. Isso porque o homem nasceu de Deus, ele é filho de Deus. Portanto, Deus é nosso Pai. Um pai se alegra do fundo do coração quando o filho se torna opulento, feliz, maravilhosamente sadio, prosperando cada vez mais. Deus, que é nosso Pai, não se sente absolutamente satisfeito com o sofrimento de um filho debulhando em lágrimas por algum pecado cometido. Por isso, a pessoa que se torna adepta da fé, que tem Deus como única origem do universo, como é a Seicho Noye, se abre para uma vida maravilhosamente feliz. Quando a fé em provisão infinita da Seicho Noye, a fé em um mundo ilimitado, um mundo repleto de sabedoria e amor infinitos, se espalhar por todo o universo, não haverá mais a mútua usurpação nem genocídios, e restará apenas a manifestação de uma vida coberta de amor e louvor. Tema 2: O problema populacional. Entretanto, a maior preocupação do Japão entre os anos de 1945 e 1965 era com o problema populacional. Inversamente ao que acontece na atualidade, aumentando muito a população, a riqueza do país se dispersa proporcionalmente. Por isso, defendiam a limitação da população, havendo muitas propostas para limitar o nascimento. Essas ideias se baseiam numa hipótese segundo a qual a riqueza da nação japonesa ou a riqueza do mundo encontra-se dentro de um limite. Ou seja, pensam que a riqueza, os alimentos, a energia, o tempo possíveis de serem explorados neste planeta teriam sua quantidade já definida. Os produtos agrícolas, alimentos, recursos naturais, etc., que podem ser extraídos das terras do Japão, teriam sua quantidade pré-determinada e, por isso, o aumento excessivo da população traria muitos problemas. Esse é o argumento básico dessas propostas. Ocorre que isso é uma mentira, porque a riqueza do Japão não está absolutamente limitada quantitativamente. Se a mente de cada habitante da nossa população tornar-se rica,
cheia de sabedoria e amor de Deus, todos conseguirão levar uma vida de fartura sem limite, podendo produzir coisas maravilhosas de maneira ilimitada. Isso porque manifesta-se a verdade que diz, abre aspas, o ambiente é sombra da minha mente, fecha aspas. Tema 3. O problema da alimentação. Pensemos apenas no seguinte exemplo de problema de alimentação. Há alguns dias fui proferir palestra na cidade de Nagoya e adquiri o jornal Açaí dentro do trem. Na última página consta um artigo sobre um alimento do futuro. Alguns dos senhores devem também ter lido, mas trata-se de chlorella, um vegetal inferior unicelular. A tese é a seguinte: os produtos agrícolas produzidos até hoje são basicamente constituídos de arroz e trigo. A fonte de proteína principal é a carne, que depende do sacrifício de seres vivos, principalmente dos animais. Trigo e arroz não causam um problema, mas é sempre uma tragédia a matança de animais que possuem sensibilidade, como o peixe e o boi, além da impossibilidade de criá-los de maneira ilimitada em país pequeno. Mas, instalando uma indústria de cultivo de chlorella, fornecendo gás carbônico, água e luz solar, é possível produzir um alimento suficientemente delicioso que fornece proteína e gordura. Esta experiência, está sendo realizada no Japão e também nos Estados Unidos. Tema 4. Não matar um ao outro. Produzindo-se em grande escala alimento seco como esse, é possível sustentar uma população 20 vezes maior do que a atual, utilizando a mesma área destinada à produção de arroz. Ou, se progredir a pesquisa, poderá sustentar uma população 50 ou 100 vezes a atual. E, então, mesmo um país pequeno como o Japão poderá sustentar com folga uma população dezenas de vezes maior do que a atual. Como pode surgir esse mundo? Recebendo a sabedoria de Deus, acompanhada de amor profundo, que procura evitar a matança de animais superiores? É essa preocupação que leva à descoberta de novas fontes de alimentação. Recebendo plenamente a sabedoria de Deus, desenvolve-se tecnologia maravilhosa, possibilitando a concretização de um mundo feliz e alegre, onde não haja mais necessidade de matança mútua. Na verdade, é apenas na aparência que o mundo se encontra diante do impasse do esgotamento de recursos. Ele não está absolutamente no impasse. Se vivermos realmente em harmonia com os outros, se mantivermos verdadeiramente amor pleno no coração, levando uma vida de nova sabedoria, projetar-se-á o maravilhoso mundo de Deus na superfície terrestre. Um exemplo verídico como este atesta que o ensinamento que a Sei Chonye prega não é absolutamente uma teoria fictícia. Tema 5. Como eliminar a guerra. A insegurança mundial da atualidade possui diversas causas próximas, mas, basicamente, está no fato de as pessoas terem se tornado demasiadamente cruéis, efetuando a matança de seres vivos com muita naturalidade. O mundo fenomênico é regido pela lei de causa e efeito,
E por isso é natural que o homem tenha sua vida usurpada ao usurpar a vida de outros seres. O homem usurpa com muita indiferença a vida de todas as espécies de animais inferiores, mas esse comportamento tem a aprovação de Deus? Por exemplo, o artilheiro da baleeira prefere atirar no filhote da baleia porque, assim, a baleia-mãe procura salvar o filho e acaba sendo presa também. É a carne assim obtida que os homens comem se deliciando até saciar o estômago. Para que o homem precisa viver praticando tanta crueldade? A pesca também é para o homem muitas vezes um divertimento, mas para o peixe é questão de vida e morte. No preparo de enguia, muitos preferem passar no fogo o peixe vivo, pois assim se obtém carne mais firme. É muita presunção desejar que, depois de praticar tudo isso com indiferença, somente o homem sobreviva sem ser assassinado nem queimado vivo. É evidente que, mantendo intacta esta mentalidade cruel, é inútil se esforçar em eliminar a guerra entre os homens ou procurar escapar de incêndio, porque, nesse caso, é natural que flua o karma da humanidade, fazendo surgir guerras com assassinatos em massa de seres humanos, inclusive bômicas, queimando grande massa humana. É por isso que tem grande significado a tecnologia de se obter fonte de proteína, gordura e vitaminas utilizando vegetal unicelular, como citei anteriormente. Este é um problema que, no futuro, será discutido inevitavelmente como tema de política nacional. Tema 6. A política baseada na lei da mente. No entanto, que faz o político da atualidade? Ele não é um praticante do amor, baseando no amor os atos do dia a dia, nem é praticante da sabedoria. A grande maioria é escrava da ambição pessoal, frequentadora de boate, sem opinião firme e correta sobre o destino da humanidade, flutuando entre as facções do leste e do oeste, pronunciando palavras irresponsáveis e ininteligíveis, acompanhando apenas as ondas de mudança da sociedade. Como, basicamente, não possui compreensão sobre a verdadeira natureza do homem, ao propor política de saúde ou ao estabelecer orientação educacional ou ainda ao adotar política de segurança da população, tudo torna difícil a concretização do mundo de Deus nesta superfície terrestre. Para solucionar todos esses problemas, é preciso conhecer, primeiramente, a lei que rege o mecanismo do universo e a mente humana. Este é o ponto de partida para a conquista do trono da felicidade pelo homem. A Sei Chonoye denomina esta grande lei de, abre aspas, lei da mente, ou, abre aspas de novo, lei do karma, fecha aspas, e ensina que tudo surge ao nosso redor, é concretização de pensamento mantido dentro da nossa mente. A matéria não é independente da mente. É possível dizer, sintetizando que, abre aspas, matéria é a mente que se aglomerou, fecha aspas. Donde ser possível dizer também que a totalidade do universo não é uma formação mecânica, e sim, abre aspas, uma grande mente, fecha aspas. O famoso físico e astrônomo inglês J. Jeans também disse o mesmo há muitos anos. Tema 7. A felicidade do lar.
A lei da mente não se aplica apenas aos problemas da sociedade e da nação. Dando um exemplo mais simples, ela se aplica em tudo o que acontece no lar. Quando adquirimos e aprofundamos a consciência de Filho de Deus, que nos mantemos vivos por obra de Deus, surgem ao nosso redor pessoas semelhantes a Deus ou Buda, manifestando a imagem verdadeira. Ouvindo muitos relatos de adeptos pelo país inteiro, tomei conhecimento de que existem muitos lares que viviam uma situação de inferno, com um triângulo amoroso ou quadrângulo amoroso e até de 13 relações anormais, mas que finalmente voltaram a ser apenas uma relação de 2 pessoas. Ouvi também incontáveis relatos de doenças graves e até de doenças kármicas que desapareceram. Apenas quem desconhece essas coisas é que não sabe o que ocorre. Quem não sabe desconhece tudo. Não adianta perguntar a uma criança da escola primária, abre aspas, como é a constituição do útero, fecha aspas, porque ela não sabe. Quem desconhece não sabe, mas quem conhece sabe da ocorrência de muitos fatos verdadeiros. Mas por que desaparece a doença? Por que desaparece a desarmonia no lar? Porque Deus não criou, desde o início, as doenças nem as desarmonias. Aquilo que Deus não criou originariamente não existe. E o que não existe só resta desaparecer. O que existe não desaparece, mesmo que se deseje. Se a doença existisse efetivamente, não desapareceria com o simples desejo de curá-la. Se surgisse um furúnculo e se ele existisse verdadeiramente, não seria possível eliminá-lo com qualquer tentativa. A existência verdadeira de furúnculo não desapareceria nunca. Todavia, essas imagens imperfeitas são sempre manifestações provisórias e, por isso, o destino delas é desaparecer. O homem foi criado originariamente um ser perfeito e feliz. Por isso, visualizando essa imagem verdadeira, acabam desaparecendo todas as imagens imperfeitas e surgindo a aparência de homem feliz. Tema 8. Aquele que bebe da água da vida. Em suma, o segredo para o homem se tornar realmente feliz não é nada difícil. Consiste apenas em amar radicalmente. Isto porque Deus é amor e, no reino de Deus, existe somente amor em plenitude, não havendo infelicidade em nenhuma parte. É com amor que o homem consegue experimentar pela primeira vez a felicidade do fundo do coração. É impensável a felicidade sem amor. Quando dedicamos amor aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, à nossa pátria, à humanidade em geral, então descobrimos pela primeira vez um mundo feliz. Mesmo na política, o homem não poderá ser salvo nunca com política sem amor e se estabelecer em controle sem amor. Os arrogantes burocratas praticarão terrível tirania, fazendo surgir uma sociedade extremamente infeliz. Entretanto, é diferente o mundo onde existe amor. Mesmo praticando ação idêntica, o ato do homem que tem amor torna feliz o seu semelhante, mas o ato do homem que carece de amor só consegue irritar os outros, espalhando infelicidade. Tendemos a nos esquecer de dedicar amor aos pequenos acontecimentos à nossa frente, tratando-os com displicência, e preferimos discutir a, entre aspas, paz mundial, a, entre aspas, salvação da humanidade ou, entre aspas,
questões da mulher. Mas, com essas discussões apenas, não é possível tornar feliz o homem nem conquistar a própria felicidade. Somente quando dedicamos amor total até a uma árvore, a cada erva, é que conseguimos nos tornar um grande ser, capaz de proporcionar o amor de Deus a todas as espécies de seres. O verdadeiro amor elimina o pretexto que camufla a nossa mente mesquinha. Quando estamos trabalhando e uma pequena criança entra correndo com um sorriso, podemos ver o quanto é grande, elevado e puro o nosso amor. Até que ponto esse nosso, entre aspas, trabalho consegue superar em grandiosidade a, entre aspas, vida de uma pequena criança. Amar, proteger e educar uma pequena criança não é obra para granjear fama nem para obter riqueza, mas quando amamos realmente uma pequena criança, temos vontade de protegê-la, mesmo abandonando a totalidade das coisas. Quando algo obstrui aquilo que temos vontade de fazer, não temos blasfemado contra a grande vida com irritação, ferindo-a mentalmente. O momento em que nos tornamos verdadeiramente felizes é aquele em que eliminamos completamente esse tipo de pretexto, entregando tudo a Deus, executando com constância a vontade de Deus, que é o amor. Quando despertamos em nós a mente divina, surge ao nosso redor o reino de Deus. Não é o inverso. Deus não procura fama nem intelectualidade, muito menos riqueza. Apenas proporciona amor sem parcimônia, sustentando os seres animados e inanimados. Não procure resultado da sua criação, apenas os cria. Todas essas vidas que Deus sustenta parecem ora acabar, ora secar, mas no seu interior continua a fluir incessantemente a correnteza da grande vida. E, quando bebemos dessa correnteza, tomamos a água da felicidade. Jesus diz o seguinte com relação a essa água. Abre aspas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Fecha aspas. Abre parênteses, João, capítulo 4, versículo 14. Fecha parênteses. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê.